Olá! Hoje vamos mergulhar num sistema que é, basicamente, o guardião da lei mais importante do Brasil. Vamos entender direitinho como a nossa Constituição é protegida de qualquer lei que tente passar por cima dela. Para começar, vamos pensar numa situação. Imaginem só, uma nova lei é aprovada e entra em vigor. Mas ela parece ir totalmente contra os direitos e as regras que estão na Constituição. E aí? O que acontece? Pois é, o sistema brasileiro tem uma resposta bem interessante para esse dilema. A solução tem nome e sobrenome: controle de constitucionalidade. Pensem nisso como se fosse o sistema imunológico da Constituição, sabe? A função dele é exatamente essa: detectar e neutralizar qualquer lei ou ato do governo que não esteja alinhado com a lei suprema. É um mecanismo que garante que tudo continue nos eixos. Ok, mas como é que esse sistema imunológico funciona na prática, no dia-a-dia? Bom, a primeira barreira de proteção entra em ação bem cedo, antes mesmo de um projeto virar lei. É uma fase de controle de qualidade, digamos assim. Para entender isso, vamos usar uma analogia. Pensem na cozinha de um restaurante muito chique. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, age como chefe principal, que analisa a receita, ou seja, o projeto de lei, para ter certeza de que todos os ingredientes estão certos e seguem as regras da casa. Depois, o presidente da República, que seria o gerente do restaurante, dá o seu aval final. Ele pode vetar o prato se achar que não está no padrão. Claro que nesse jogo de forças, o Congresso ainda pode insistir e derrubar esse veto. Tá, mas a gente sabe que às vezes algo escapa, não é? E se, mesmo com essas duas checagens, uma lei meio problemática conseguisse ser aprovada e publicada? Bom, aí a história não acaba. A verdadeira batalha judicial pode estar só começando. Uma vez que a lei já está valendo, a disputa sobre a constitucionalidade dela acontece em duas arenas bem diferentes, cada uma com suas próprias regras. De um lado, o chamado controle difuso, e do outro, o controle concentrado. E é aqui que a gente vê a grande diferença. No controle difuso, qualquer juiz, em qualquer processo específico, pode analisar se uma lei é constitucional ou não. Só que a decisão dele só vale para as pessoas envolvidas naquele processo. Já no controle concentrado, a coisa vai direto para o topo, para o Supremo Tribunal Federal, o STF. E lá eles não analisam um caso específico, mas a lei em si. E a decisão deles, essa vale para todo mundo. A maior diferença entre esses dois sistemas, sem dúvida nenhuma, é o alcance do que é decidido. Um resolve o problema de uma pessoa e o outro resolve o problema para a sociedade inteira. Vamos voltar para a nossa analogia do restaurante, para isso ficar bem claro. Lembra do nosso restaurante? Pois é, o controle difuso é como se um cliente encontrasse um problema no prato dele. O juiz, nesse caso, seria como o gerente que vai até a mesa e manda retirar aquele prato específico. O problema daquele cliente é resolvido, mas o prato continua no cardápio, podendo ser servido para todo mundo. Agora, o controle concentrado, aí a história é outra. É como se a vigilância sanitária fosse visitar o restaurante. O inspetor, que no caso seria o STF, não olha só um prato, ele analisa a receita inteira. E se ele achar que a receita é imprópria, ele manda o restaurante tirar aquele item do cardápio para sempre. A decisão protege todos os clientes, não só um. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olhem só o alcance. No difuso é inter partes, ou seja, só vale entre as partes do processo. No concentrado é erga omnes, que significa que vale para todos. Outro ponto interessante, o efeito costuma ser retroativo, ou ex tunc, como se a lei nunca tivesse existido. Mas a grande virada de chave está no destino da lei. No difuso, ela continua existindo no sistema, só não foi aplicada naquele caso. Já no concentrado, ela é de fato expulsa do ordenamento jurídico. Então, se o controle difuso está nas mãos de qualquer juiz, o controle concentrado é o território do guardião final da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o STF. E é lá que as ferramentas mais poderosas entram em jogo. O STF tem uma verdadeira caixa de ferramentas para isso. A mais conhecida é a ADI, usada para simplesmente apagar uma lei do mapa por ser inconstitucional. A ADC é tipo a irmã dela, mas faz o contrário. Ela bate o martelo e diz que uma lei sobre a qual havia muita dúvida é sim constitucional, trazendo segurança para todo mundo. Tem também a ADPF, que é uma espécie de último recurso para proteger os princípios mais básicos da Constituição. E, por fim, a ADO, que é basicamente o STF falando para o poder público. Olha, vocês tinham que ter feito uma lei sobre isso aqui e não fizeram. É para fazer. Foi numa ADO, por exemplo, que o STF equiparou a homofobia ao crime de racismo, agindo onde o Congresso se omitiu. Agora, pensem bem. O Brasil é um país gigantesco,
com milhares de juízes e tribunais. Como garantir que a Constituição vai ser interpretada do mesmo jeito em Roraima e no Rio Grande do Sul? Para evitar essa confusão, o STF tem uma carta na manga muito poderosa. E essa carta na manga se chama súmula vinculante. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Pense nela como uma regra de ouro, uma diretriz final do STF. Quando o tribunal já decidiu várias e várias vezes sobre o mesmo assunto, ele pode criar essa súmula. E a partir daí, aquela interpretação vira obrigatória para todos os outros juízes e para o governo. O objetivo é criar estabilidade e garantir que a lei seja a mesma para todos em todo lugar. E só para a gente ter uma noção do peso que uma súmula vinculante tem, a sua aprovação não é nada simples. Ela exige uma supermaioria. Pelo menos 2/3 dos ministros do STF precisam concordar. Isso mostra que a decisão reflete um consenso muito forte dentro do tribunal. Depois de ver tudo isso, a grande pergunta é, no fim das contas, por que esse sistema todo que parece tão complexo realmente importa? A resposta, no fundo, é bem direta. É esse sistema de pesos e contrapesos que garante que nenhuma lei, nenhum ato do governo esteja acima da Constituição. Ele protege os nossos direitos fundamentais de qualquer abuso de poder. No final, todo esse mecanismo funciona como um grande escudo. Um escudo que defende a Constituição e, ao fazer isso, defende a base do Estado de Direito no Brasil. E isso nos deixa uma reflexão final. A força desse escudo não está só nas mãos dos juízes, mas depende da vigilância de toda a sociedade.